Momento é o momento do Senhor, amém? Pai nosso que está no mais alto céu, nós santificamos o teu nome. Pai, pedimos que o Senhor abra nossa mente, conduza o nosso coração, para que a boa palavra do Senhor seja lançada e gere em nós frutos abundantes, Pai. Pai, que nós possamos, Senhor, abrir o nosso coração, preparar a terra, Senhor, e que possamos sair daqui, Pai, declarando que a Tua graça e que o Teu perdão, Pai, é o suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada a não ser de Ti. É isso que queremos em Teu nome. Amém? Amém? Querido, o tema dessa palavra é o perdão da cruz. Eu quero compartilhar com você algo muito interessante que talvez você não saiba, mas nós vamos construir juntos hoje aqui como apaixonados pela palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus aqui? Quem? Nem todo mundo. Quem ama a Bíblia aqui, a palavra de Deus? Quem lê a Bíblia todo dia? Já deu uma diminuída, né, irmão? Né? Mas tudo bem. Querido, todas as vezes que eu ministrei e aprendi e ouvi as pessoas falarem sobre a cruz, eu sempre ouvi que a cruz, ela não foi feita para Jesus, que a cruz, ela foi feita para Barrabás. E eu não sei você, mas quando falamos de cruz, logo vem na nossa mente aquela imagem hollywoodiana, né, do Mel Gibson esticando Jesus para colocarem o prego nas suas mãos, porque ele não cabia na cruz. E um adendo para os amantes da sétima arte, Mel Gibson agora vai soltar o Paixão de Cristo 2. Vamos ver aí o que vai sair dessa obra que ele preparou. Ele está falando que está preparando já há alguns anos uma obra extraordinária para continuar a história da Paixão de Cristo. Mas todos nós temos em mente aquela cena, todos nós pensamos na cruz dessa forma. E quando pensamos dessa forma, parece sempre que a cruz é um acidente. Parece sempre que a crucificação foi algo que aconteceu por acaso. Mas a verdade é que a cruz e a salvação não foi um acidente. A cruz da salvação foi um plano. Por isso, para nós ficarmos bem assembleando, eu quero que você diga para a pessoa do seu lado aí: a cruz não foi um acidente. A cruz foi um plano. A cruz não foi um acidente. Parece que Jesus não cabia na cruz. Parece que foi por acaso que pegaram Jesus. Mas a verdade é que tudo que aconteceu foi parte de um lindo plano que nos trouxe até o dia de hoje. Amém? Querido, eu queria ler com você o texto. Claro, tem que ser na versão Almeida Corrigida Fiel. Não pode ser outra, tá? Eu quero ler com você Esdras 6:11. Esdras 6:11. Olha que nós vamos ler. Eu quero que você preste a máxima atenção aqui conosco. Amém? Esdras 6:11. Esdras 6:11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa. Levantado, o pendurarão nele e sua casa será por isso um monturo. Antes de nós passarmos para o 12, a palavra-chave para nós aqui nesse texto é levantado. Repita comigo: levantado. Passa para o 12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, com diligência se faça. Para por aí. Dario está dizendo lá atrás no Velho Testamento que todo homem que se levantasse contra o templo, a casa de Deus, seria arrancado um madeiro e ele seria levantado para ser crucificado, para ser punido por acabar, por ir contra, por tentar acabar com a casa de Deus. Esse decreto, ele vai nos ajudar a construir a nossa história. Amém? Querido, quando Jesus estava vivendo a sua vida dos 30 aos seus 33 anos,
Esse é um ministério muito rápido. Ele ainda estava diante dos povos subjugados, dos judeus, e todos esses povos ainda viviam debaixo de suas culturas. Mas mesmo vivendo debaixo de suas culturas, todos eles eram dominados pelo Império Romano. E todas as vezes que um homem era ser decretado a morte dele, o Império Romano precisava dar o aval para esse povo, mesmo sendo um povo minoritário e subjugado. Porque o Império Romano, quando dominava os povos, ele não arrancava a cultura daqueles povos ou a lei daqueles povos. Mas se havia um decreto de morte, precisava ser liberado pelo Império Romano. E Jesus estava dentro desse contexto. Por isso nós vamos construir a história através desse texto, para você entender o perdão da cruz. Joga o mapa aqui para mim, para a gente aprender junto aqui. Querido, Jesus, ele estava dentro dessa região, quando ele exerce a maioria do seu ministério. Jesus nasce aqui em Belém, quem lembra? O decreto acontece, que é matar os meninos, ele vai, acho, para Nazaré, e ele vive aqui, parte do seu ministério aqui na região da Galileia, né? Lembra que o endemoniado de Gadara, o primeiro milagre de Jesus, aonde foi? Lá em cima, Cesareia de Filipe. Olha só que interessante para vocês entenderem, para a gente entender aonde nós estamos. Lembra da mulher samaritana? Por que Jesus passa por Samaria? Porque todo o povo que saía aqui de Jerusalém para subir para Galileia, ou passava pelo Rio Jordão, ou passava pela orla da praia aqui, onde é Gaza hoje. Amém? E aqui dá para entender até o conflito palestino, mas hoje não é aula de geopolítica não, tá? Aí tudo aconteceu nessa região. Perceba que toda essa região da Judéia era governada por Herodes. E todo o governo dessa área era feito por Pôncio Pilatos. Amém? Pode tirar. É essa a geografia que nós estamos. Jesus agora vai ser colocado à prova diante de falsas testemunhas. Olha só que interessante. Jesus passou por 6 julgamentos até a sua morte. 3 religiosos e 3 políticos. Nos 3 religiosos, sabe o que aconteceu com Jesus? Ele foi condenado. Nos 3 políticos, ele foi absolvido. No último, Pôncio Pilatos ainda lava suas mãos. A religião condena, mas Jesus liberta. É por isso que o cristianismo não pode ser uma religião. Quando o cara do IBGE vai lá na porta da tua casa e fala qual é a tua religião, tu até fala que é evangélico, que é cristão, mas cristianismo é a vida de Cristo em nós. A religião é uma caixinha que o homem fez para colocar Deus e não conseguiu. Religião não existe para o cristianismo, porque a Bíblia não é um livro de uma religião, a Bíblia é o livro da história humana. É por isso que essa história de religião para nós não pega, porque nós vivemos a vida de Cristo, o nosso Criador. Então o julgamento acontece, Caifás, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes Pilatos, como nós bem vimos ali, mas não acham nenhuma imputação sobre Jesus. Então, para que isso acontecesse, eles trazem para condenar Jesus o quê? Uma lei antiga. A lei de Esdras 6:11 vai ser a lei usada para condenar Jesus Cristo. Por quê? Porque precisava se cumprir a palavra. Diga para a pessoa do seu lado, a palavra precisa ser cumprida. Abre para nós lermos, que eu estou vendo que tem gente que não está acreditando em mim. João 12:32. Perceba que tentaram matar Jesus várias vezes, apedrejado, jogar ele de um precipício, todas as vezes Jesus saía. Porque Jesus só poderia morrer da forma que os profetas profetizaram. Jesus só se entregaria para o plano e não para o acidente da cruz quando fosse da forma certa. Abre para mim, aí. E eu, olha só, qual é a palavra-chave aqui, quem prestou atenção? Levantado. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Segura. Jesus já sabia que seria levantado no madeiro. Jesus sabia que morreria na cruz do Calvário. Por isso que a cruz não foi um acidente, mas foi um plano. Ele
ele disse que quando fosse levantado, todos eles, ele atrairia a ele. Todos quem? Os filhos de Deus, aqueles que creem nele. É por isso que todas as vezes que é pregado e apresentado Cristo, as pessoas são atraídas a ele. Vamos lá, para você entender. Querido, abre para mim João 2,18. João 2,18 agora. Quem gosta de Bíblia aqui, irmão? Quem gosta de Bíblia aqui? Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isto? Passa. Jesus respondeu e disse-lhe: destruí este templo em 3 dias e o levantarei. Perceba que Jesus não está falando que ele vai destruir, mas se eles destruírem, se destruir o templo em 3 dias, eu reconstruo. Jesus não estava falando também do templo físico, mas do templo corpo, porque ele morreria e ressuscitaria ao 3º. Preste atenção, pode passar. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Passa. Mas ele falava do templo do seu corpo. Preste atenção, irmãos. Jesus não merecia a cruz. Essa é a verdade. Mas ele precisava cumprir o plano. Abre para mim Mateus 26, 57. Mateus 26, 57. Quem gosta de Bíblia aqui, levanta a mão. Já diminuiu. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam. Passa para mim. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, assentou-se entre os criados para ver o... Pedro seguia Jesus de longe quando Jesus estava sendo levado para ser julgado. Pode passar? Ora, os principais sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho ou falsas testemunhas contra Jesus para prenderem e dar-lhe a... Porque eles não poderiam matar Jesus. Eles só poderiam matar Jesus se tivesse uma acusação para a morte, para que Pôncio Pilatos ou qualquer governador desse o aval da morte, da crucificação a Jesus. Passa para nós. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam, mas por fim, chegaram 2 testemunhas falsas. Passa. E disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Foi isso que Jesus falou? Não, ele estava falando do templo do seu corpo. Mas levantaram-se falsas testemunhas e buscaram uma lei antiga para Jesus se entregar. Nesse momento, Jesus se entregou, porque Jesus só poderia se entregar à crucificação se fosse cumprido a palavra. Diga para a pessoa do seu lado: Jesus não negocia a palavra. Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você veio buscar, eu não sei quem você é, mas eu sei uma coisa: as coisas só acontecem no reino de Deus se estiverem de acordo com a palavra. Deus não quebra princípio para agradar ninguém, irmão. Por isso, perceba se aquilo que você está vivendo está de acordo com a palavra ou não, com os princípios e valores ou não. Porque se não tiver, Deus não quebrará a sua palavra, porque nem na sua morte isso aconteceu. Jesus já iria morrer, poderia ser entregado de várias formas, mas escolheu e decidiu se entregar pela palavra, para mostrar para nós que só as coisas só acontecem no reino de Deus através da... Eu merecia a cruz, você merecia a cruz, Jesus não. Se o salário do pecado é a morte e Jesus não pecou, tanto é que seu julgamento foi diante de falsas testemunhas, o que Jesus merecia? Não morrer. Perceba que existe uma linha tênue entre a justiça do homem e a misericórdia de Deus. Nós não conseguimos entender. A pergunta é se você se julgasse através dos critérios
você julga as pessoas, você seria pego inocente? Se você se julgasse hoje aqui de acordo com os critérios que você acusa as pessoas, você seria inocente? Porque eu mereci a cruz, você merecia a cruz, mas ele não. É por isso que as pessoas têm dificuldade em entender essa igreja. É por isso que uns chegam e falam lá naquela igreja está crescendo, porque tem muito pecador lá. Porque nós decidimos que quem entrar nessa igreja não será julgado, mas será amado. Você entra em inúmeras igrejas e eu já fui que você senta e sai e ninguém te vê. Aqui nós botamos uma placa lá na entrada, é proibido a entrada de pessoas perfeitas, porque a nova vida entendeu a palavra, e a nova vida não quer julgar, para não ser julgada. Eu não sei quem você é, eu não sei o que você fez, eu não sei da onde você veio, mas eu tenho uma certeza, esse lugar não vai ser o lugar que irá te julgar. Esse lugar é o lugar que nós vamos amar e transformar a sua vida através da vida de Jesus. É por isso que essa igreja cresce, porque ela vive a palavra. Querido, mas muitos de nós temos dificuldade de entender como aconteceu com Jesus. Nós temos dificuldade em entender a justiça de Deus. Perceba que todas as vezes que chega alguém, nós somos tentados a julgar as pessoas através dos nossos crivos, através dos nossos olhos, das nossas óticas. Mas não foi o que aconteceu com Jesus. Ele não tinha pecado e mesmo assim se entregou. Ele não merecia a cruz e mesmo assim se foi crucificado. Quem também não entendeu isso, e para nós ilustrarmos a nossa história, foi Jonas. Preste atenção nisso. Jonas é chamado pelo Senhor para pregar em Nínive. O que ele faz? Ele vai para Tarsis. Uma baleia engole, um grande peixe engole Jonas e leva Jonas até a beira da praia para Jonas pregar. E eu não sei se você sabe, mas na teologia sempre teve muita discordância. Uns acreditavam que o texto de Jonas era uma parábola, outros acreditavam que era um literal. Até agora ficou difícil, irmão, porque esses dias, não sei se você viu no jornal, que uma baleia engoliu um cara e cuspiu ele na beira da praia. Quem viu aqui no jornal? Então ficou meio difícil, os ateus ficou retorcido, porque o impossível aconteceu. Até nas faculdades de teologia, eu ouvi na faculdade de teologia que era quase impossível isso acontecer, porque não haveria um peixe para engolir um homem e cuspir ele na praia. Aí vai lá agora o peixe, engole o cara e cospe ele na praia. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Jesus é demais, gente. Querido, e aí quando Jonas chega em Nínive para pregar, lá era um ano, era mais ou menos uns 3 dias, um dia andando de uma ponta a outra da cidade. Em 3 dias ele prega para todo aquele povo, e aquele povo era um povo mau. Eles matavam as pessoas em praça pública, eram pessoas ruins, e Jonas tinha certeza que aquele povo não merecia a misericórdia de Deus. Jonas tinha a certeza, tanto é que tinha medo de ir lá. Nínive, para aqueles que não sabem, era a capital dos assírios, aonde é Mossul hoje, lá no Iraque. E as pessoas lá eram ruins. Jonas chegou para pregar com medo, mas pregou a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que o povo se arrepende. Meu Deus do céu. Um povo ruim e perverso se arrepende. Porque Jesus veio pelos pecadores, mas ele só vai voltar pelos arrependidos. Ninguém vai ir para o inferno pelo pecado que cometeu. Alguém só vai para o inferno por causa do arrependimento que rejeitou, por causa do perdão de Deus que rejeitou. Perceba que quando Cristo, que não tinha pecado, morreu na cruz, ele levou sobre si todos os pecados do mundo. Não foi um, não foi 2, foi todos os pecados do mundo. É por isso que você que está aqui só pode ser condenado, não pelo seu pecado, mas pelo arrependimento e pelo perdão que é rejeitado. Se você rejeitar o perdão de Deus, se você rejeitar o amor de Deus, se você não se arrepender, aí sim,
você pode ser condenado. Mas o seu pecado não tem o poder de te levar a ser condenado. Amém? Depois disso, Jonas faz o quê? Sobe para o alto de uma montanha. Fica olhando para a cidade de Nínive, esperando com que a cidade fosse destruída. E aí o que acontece com Jonas? Cresce uma boboreira, que no original na verdade é uma momoreira, aquela que nós brincávamos assim. Quem brincou já com aquela aboboreira, né? Mas amora, né? Mamona. Na verdade aquela planta ali no original é uma mamona. Lembra que nós brincávamos de guerrinha assim, jogavam no mundo? É essa aí mesmo. Ela que cresceu sobre Jonas. E aí o que aconteceu? Jonas dormiu. Estava confortável na sombrinha, lá em cima, olhando o povo ser condenado. Parece ter muitos de nós dentro da igreja, confortável na quatro paredes, esperando o povo do carnaval ser condenado. Por quê? Porque nós temos dificuldade com a misericórdia de Deus e queremos jogar baseado na nossa justiça. Nós estamos no alto do monte, confortável pela sombra, esperando o cara da nossa rua, que é ruim, ser condenado. Não, Deus vai vir, vai acabar com esse cara. Porque o ser humano, ele tem dificuldade com a misericórdia de Deus. Ele prefere viver pela sua própria justiça. Só que Deus tinha o direito da ira, mas assumiu a responsabilidade da culpa. Diga para a pessoa do seu lado: Deus tinha o direito da ira, mas assumiu a responsabilidade da culpa. E então agora o que acontece? Vem um verme, come a boboreira e ela morre. Jonas então, vem um calor de manhã sobre Jonas, e vem um ar quente, ele quase desmaia, ele acorda brabo com o Senhor, porque a boboreira tinha morrido, fica revoltado. Então Deus diz: como você pode ficar revoltado, bravo, por causa de uma boboreira que morreu, e não ter misericórdia dessa cidade que se arrependeu? É como muitos de nós ficamos bravos, ficamos nervosos, temos pena, temos vontade de dar misericórdia até a animais, mas muitas das vezes ao ser humano, quando erra na igreja, nós queremos condenar ele. Eu conheço gente que perdoa o gato que rasga, não, melhor o cachorro que rasga o sofá, mas não consegue perdoar o irmão que feriu ele na igreja. É como Jonas com pena da boboreira, mas não conseguia sentir misericórdia da cidade. Então, eu quero ler com você para você entender. Abre para mim Mateus 16:4. A palavra de Deus em Mateus 16:4 diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta. E deixando-os, retirou-se. Qual é o sinal do profeta Jonas? É que no livro de Jonas, a boboreira representava Jesus. É por isso que muitos teólogos têm dificuldade em achar o sentido literal do livro de Jonas, porque ele representa simbolicamente muitos adereços de Jesus, o Cristo. Tanto é que em Mossul, no Iraque, não tem praia. Então a gente tem um dilema aí, né? E de repente agora Jesus está falando que ele ia dar um sinal, como deu o sinal ao profeta Jonas. Que sinal? A boboreira que nasceu e morreu no outro dia, exemplificando a brevidade da vida do ministério de Jesus, que aos 30 anos começou, aos 33 anos morreu. A boboreira que nasceu sobre um monte, e quando morreu, uma cidade foi liberta, uma cidade se arrependeu. E Jesus, quando no Gólgota morreu, todos nós recebemos o perdão. Quando a boboreira morreu, uma cidade foi perdoada e se arrependeu. Quando Jesus morreu no alto do Gólgota e disse: está consumado, todos os homens foram perdoados. A pergunta é:
O sinal do profeta Jonas está lá. O sinal de Jesus, o Cristo, estava lá. E você que está aqui hoje, irá rejeitar o arrependimento? Será que você que está aqui hoje consegue entender essa palavra? Ela é um chamado para perdoar e se deixar-se ser perdoado. Tem gente que não consegue perdoar, por isso não pode ser perdoada, porque a palavra diz que quando nós perdoamos, nós somos perdoados. Talvez você tenha alguém na sua vida que precisa ser perdoado. Você precisa perdoar alguém para conseguir tocar o perdão de Deus. Talvez você está como Jonas, que ainda não conseguiu perdoar a perversidade da vida das pessoas. De alguém que te feriu, de alguém que te abusou, de alguém que foi ruim com você, de um irmão na igreja que falou aquilo que você não gostou. E aí você não consegue acessar o perdão de Deus. Porque quem não perdoa, não pode ser perdoado. Cristo, que não tinha perdão, que não tinha pecado, se entregou por nós, para que nós possamos ser perdoados. E o mínimo que Ele espera de nós é que nós também perdoamos. Diga para a pessoa do seu lado: você precisa perdoar. Porque só quando nós perdoamos, nós somos perdoados. Talvez, na verdade, aquilo que você precisa hoje é perdoar, para que você seja perdoado. É aceitar o sinal no alto do monte. Não existe sinal maior no cristianismo que a cruz no alto do monte. Ela não representa apenas um Cristo que morreu, mas um Cristo que ressuscitou. E você pode ficar sentado mesmo. Nós vamos cantar uma canção. Você fique sentado, dobre a sua cabeça, feche os seus olhos, e nós vamos juntos ser perdoado e perdoar. Feche seus olhos. Creia que a palavra do Senhor é poderosa para você perdoar e ser perdoado. Talvez você está aqui, tem gente que nem conseguiu fechar o olho porque não vai acessar o perdão de Deus, irmão. Você só vai ser condenado não pelo pecado que cometeu, mas pelo arrependimento que não deseja. Tem gente que não consegue nem se arrepender mais porque está cauterizado pelo pecado. Que Cristo possa estilhaçar suas defesas, porque Ele não merecia a cruz, mas Ele assumiu a responsabilidade da sua culpa. A bagagem do